Olá! Hoje a gente vai desvendar a história de uma obra de arte que é muito, mas muito mais do que parece. O Manto Tupinambá. Olha só essa imagem, um manto de penas, uma arte ancestral, exposto assim no meio de estantes de livros. Essa obra da artista Glicéria Tupinambá já começa nos provocando com uma pergunta bem fundamental. Afinal, o que a gente está vendo seria só um item de museu, uma obra de arte para ser admirada de longe? Ou será que ele carrega um significado muito mais profundo, uma presença viva que conecta o passado e o presente? Essa é a questão central que a gente vai explorar. Para a gente conseguir entender, primeiro a gente precisa olhar mais de perto para o que é esse manto. Bom, este manto é uma recriação de uma vestimenta sagrada. A artista e ativista Glicéria Tupinambá usou penas de várias aves tecidas sobre uma base de fibra natural. É um jeito de resgatar e, ao mesmo tempo, renovar uma tradição ancestral. E a profundidade dessa conexão fica muito clara na técnica. A tecelagem do manto é a mesmíssima do gereré, que é uma rede de pesca. Pensa só nisso. Uma ferramenta do dia a dia, de subsistência, vira a base para um objeto de poder espiritual. A vida e a espiritualidade estão literalmente entrelaçadas. Mas e quem é a artista por trás dessa recriação tão poderosa? Vamos conhecer a Glicéria Tupinambá. A Glicéria não é só uma artista. Ela é professora, é cineasta, uma verdadeira líder na sua comunidade. A arte dela é uma extensão do seu ativismo pela preservação da cultura e, o que é crucial, pelo território do seu povo. Tem um momento na infância dela que meio que define essa trajetória. Imagina a cena. Ela, criança, voltando de uma pescaria e de repente encontra uma cerca bloqueando o caminho. Aquela barreira física virou um símbolo da invasão das terras. Foi o momento em que a luta pelo território se tornou algo pessoal, urgente. O ponto crucial de tudo isso, resumido nas palavras dela, é este. A missão de vida dela e do povo dela é uma afirmação constante da própria existência, contra todas as forças que tentam apagá-la. E a recriação da Glicéria nos leva direto para a peça original que inspirou, e para uma história de exílio e retorno. Esse aqui é o manto original, feito lá no século XVII, todo coberto com as penas vermelhas e super vibrantes do Guará. É incrível pensar que por mais de 300 anos, essa relíquia esteve longe de casa. E a jornada foi longa. Ele foi criado por volta de 1600, levado para a Europa em 1689 e finalmente agora, em 2024, depois de anos de negociações, ele retornou ao Brasil. É um ato de reparação histórica e cultural de um tamanho imenso. E aqui a gente volta para a nossa pergunta inicial. Para o povo tupinambá, este manto não é uma coisa, é um ser, uma entidade viva, um ancião. O retorno dele não é a devolução de um objeto, mas sim o reencontro com um parente que estava perdido, restabelecendo uma ligação vital com o passado. Para a gente entender de verdade o significado do manto, a gente precisa mergulhar na visão de mundo tupinambá e ver como a arte se encaixa nisso tudo. Essa fala da Glicéria desafia a nossa definição de conhecimento, né? Ela argumenta que a observação e as narrativas do povo dela também são uma ciência, um saber tão válido quanto o acadêmico. É a defesa da própria cosmologia. E o que é cosmologia? Basicamente, é o jeito como uma cultura entende o universo e o seu lugar nele. Para os Tupinambá, essa visão de mundo não está escrita em livros, mas se expressa visualmente, na sua arte. Essa expressão visual acontece por meio dos grafismos, e eles são muito mais do que simples decorações. São uma linguagem que carrega a identidade, mitologia e a conexão com a natureza. E o mais interessante é que isso não é uma tradição perdida no tempo. Como a gente vê nessa imagem bem recente, os grafismos são uma parte viva, pulsante da identidade tupinambá hoje, conectando cada pessoa à sua comunidade e à sua história. Os padrões são bem complexos, com o uso forte de simetria e formas geométricas como losangos, triângulos e linhas. Cada padrão tem um significado, contando uma história ou representando um elemento do mundo. E de onde vem essa inspiração toda? Vem direto da terra. Os grafismos espelham o relevo, o curso dos rios, as folhas das árvores, as asas dos insetos. A arte é um mapa do território. É por isso que a luta pela terra e a luta pela cultura são inseparáveis. Sem o território, essa linguagem visual toda perde a sua fonte. No final das contas, toda essa história nos deixa com reflexões muito importantes sobre o nosso próprio presente. O manto tupinambá nos ensina que a arte pode ser um ato de resistência, afirmando, nós existimos, que o retorno de um objeto cultural é o retorno de uma parte da alma de um povo.
e que para muitas culturas, a arte, a identidade e a terra não são coisas separadas, mas uma única e mesma coisa. A questão que fica para a gente é: como podemos garantir que essas histórias continuem a ser contadas?